Salve, salve, nação azulina! Estamos chegando para mais uma live histórica da nossa página no Instagram, o @Clube do Remo Histórico. E para darmos início, vamos falar de quem nos ajuda, né? Nossos patrocinadores oficiais da nossa página. Aqui a nossa FR Tech, Segurança e Tecnologia, o nosso amigo Filipão. Hoje em dia, segurança é prioridade e com responsabilidade. E tudo isso é na FR Tech, Segurança e Tecnologia, com o nosso amigo Filipão. E aqui, ao nosso lado direito, a égua da feijoada dos amigos Graziella e Rodrigo Salim, que nessa pandemia se tornou um grande sucesso na Grande Belém. Então todo mundo tem curtido, estão se deliciando com essa feijoada especialíssima da égua da feijoada. Siga lá no Instagram, que tem um contato para fazer seu pedido via delivery. Então, um grande abraço aos nossos patrocinadores oficiais. Desejar boa noite a todos que estão entrando aí em grande número, né? Porque hoje é um dia especial para a nossa página, onde nós vamos receber o grande benemérito do Clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, que tem uma larga, vasta carreira dentro do clube, com grandes serviços prestados e com grandes conquistas, em especial no futebol azulino. Ele já está online aí. Vamos preparar para fazer a nossa chamada, para darmos início a mais uma live histórica. Um grande abraço também ao Dr. Paulo Mota, que eu já vi que está online aí. Foi o nosso parceiro da live semana passada, grande benemérito do clube também. Vamos aguardar. Tá me ouvindo aí, Tonhão? Oi, Miguel, tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Isso aí, ó. Tô te ouvindo bem. Tava dando Tranquilo. um problema de conexão agora, mas os meus empresários resolveram isso aí. Tonhão, em primeiro lugar, é uma grande honra tê-lo aqui como partícipe de mais uma grande live histórica do Clube do Remo. Você que é um dos grandes baluartes da história recente do clube, em especial do futebol, das últimas grandes conquistas do Leão Azul. E para darmos início, eu gostaria de ouvir as suas considerações iniciais em estar aqui presente conosco, participando desse projeto do @Clube do Remo Histórico. Seja bem-vindo. Obrigado, Miguel. É um prazer muito grande estar participando dessa live com você. Não é muito a minha praia isso aí, mas eu não poderia me negar a participar dessa live com você, até porque é difícil negar um convite para você. Você é uma pessoa do bem que tem brilhantes serviços prestados ao Clube do Remo em sua recente passagem na diretoria e tem um trabalho brilhante também nas comunidades que você atua. E, para mim, para falar do Clube do Remo, esse assunto é um prazer enorme, né? E aproveito também para registrar para os meus filhos mais novos, e alguns deles nem eram nascidos nessas conquistas, para manter vivo isso na memória deles. Muito bacana, Tonhão. Para darmos início a essa história, eu gostaria que você falasse da sua entrada no clube, que você comandou, né, dirigiu a Frente Jovem Azulina no ano de 82. Nada mais é do que foi a primeira Juventude Azulina, né? Que você comandou e foi parceiro das diretorias na época, ali no ano de 82. Em 83, você foi vice-presidente social do clube e também foi eleito conselheiro da instituição. Eu gostaria que você fizesse uma síntese desse primeiro momento seu dentro do Clube do Remo. Na verdade, Miguel, a Frente Jovem não foi a primeira. A primeira Juventude Azulina foi na época dos irmãos Fará, dos irmãos Farazinho, né? Eu acho que nossa foi a segunda ou terceira. Mas antes disso, eu quero fazer um registro que eu acho importante, né? A minha vida do Clube do Remo, eu acho que começou dentro da barriga da minha mãe. Para quem não sabe, o meu bisavô, por parte de materno, foi fundador do clube. Tanto ele, tanto o bisavô, quanto o meu tio bisavô, Vitor e Raul Anglar.
E aí está no sangue, né? E aí veio pelo outro lado a família Teixeira, que meu pai, meus tios sempre foram frequentadores do Clube do Remo, meu tio Mário Teixeira foi membro de uma junta governativa. Eu sempre digo que é o seguinte, que a junta governativa do Remo, as broncas, tem sempre um Teixeira tentando ajudar, né? Mas o meu pai também foi presidente do Conselho Fiscal, foi do Conselho Deliberativo muitos anos, então eu acho que o Remo está na minha vida, está no meu sangue dos dois lados, tanto de pai quanto mãe. E aí, eu, em 82, juntamente com alguns remistas, resolvemos idealizar um movimento que pudesse colaborar, ajudar a diretoria do clube. E procuramos reunir alguns remistas, lógicos, e que tinham participação, os pais tinham participação na diretoria, né, no conselho, alguma coisa parecida. E aí reunimos uns 10, que depois já foi aumentando, foi duplicando. O Remo é fenomenal, rapaz. O nome do Remo, a torcida, é fantástico. Isso mexe com a gente, né? E fizemos esse movimento, levamos essa ideia ao presidente eleito na época, que era o finado Dr. Délio Guilhom, que imediatamente aqueceu e comprou a ideia e nos incentivou bastante, e nós resolvemos fazer algum trabalho paralelo à diretoria do clube. E aí, com esse trabalho, o Dr. Délio se empolgou bastante e, de imediato, através da sua diretoria social, que era, na época, o vice-presidente, o meu amigo particular, Mano Sherman, me convidou para ser diretor social, e eu já participei da diretoria do Dr. Délio, e, paralelamente, exercendo a função de presidente da Frente Jovem Azulina, né? Aí já tínhamos em torno de 20 a 30 parceiros, amigos, participando da Frente Jovem Azulina e ajudando as diretorias em todos os seus departamentos. E eu fiquei um trabalho ligado diretamente ao departamento social, e logo naquele ano tivemos a felicidade de ganhar o título de Rainha das Rainhas. E aí esse trabalho se desenvolveu, em 82, 83, veio a primeira eleição que eu participei do Conselho Deliberativo, já fui eleito, juntamente com alguns membros da Frente Jovem. O Orlando Ruffé é outro, muito embora a Frente Jovem, o Orlando não é muito novo, não. Já na época não era, né? Mas participou também do Conselho, e aí fui já depois, nos outros anos, fui vice-presidente de social, e aí fui membro da mesa do Conselho Deliberativo, como secretário, primeiro secretário, segundo secretário, até que chegou a década de 90, que começou a minha participação mais diretamente ligada ao futebol. Perfeito, Tonião. Com relação a essa década de 90, que você teve participação direta aí em diversos momentos marcantes da história do clube, mas ela começa ali no ano de 92 e 93, né, que você era vice-presidente do Condel e também vice-presidente de futebol, né, no ano de 92 e 93. Em 92, nós tivemos o acesso à Série A, aquele famoso esquadrão do Clube do Remo ao comando do Carabina, com o Luciano Viana e Arthur. Em 93, ganhamos o estadual de forma invicta, montamos aquele time espetacular, que eu considero o maior que eu vi na minha geração, do primeiro semestre, ali com Luiz Carlos, Marcelo, Belterra, Mário César Batata, Aguinaldo, Birubiru, Alberto João Santos, Romeu e Cacai, entre outros grandes jogadores que tinham no banco. Era realmente uma seleção azulina, esse time do primeiro semestre, que também vocês reformularam para o segundo semestre do mesmo ano e conseguiram a façanha de terminar em 7º lugar da primeira divisão no cenário nacional. Posição esta que jamais um clube da região norte alcançou até hoje. Então, eu gostaria agora que você fizesse um breve resumo e contasse para a gente, para ficar registrado nos anais do Clube do Remo, essa sua primeira passagem no futebol e muito vitoriosa, com um título de forma invicta em 93, estadual, com acesso à Série A de 92 para 93 na divisão intermediária
e com a 7ª colocação na primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 93. Na verdade, Miguel, em 92, era o inverso, né? O Campeonato Brasileiro era primeiro e depois era o Campeonato Paraense, né? E nós tivemos a felicidade. Eu vou primeiro detalhar um pouco, se você me permite, a minha escolha para ser vice-presidente de futebol. O Raimundo Ribeiro, se eu não me falha a memória, o nosso amigo particular Paulo Mota foram eleitos presidente e vice-presidente de futebol. E eu tinha uma amizade, tenho uma amizade muito grande pelo Raimundo, e reunimos na casa dele para, durante a semana, os 15 dias que antecedia a sua posse, para formar a sua diretoria, né? E ele sempre querendo saber se eu queria ser diretor, eu disse, não, eu já estou no conselho, vou te ajudar. E assim foi, né? E ele formou a diretoria e faltava o vice-presidente de futebol, né? E ele não querendo me dizer, e a gente indicava um nome e dizia não, não, não. Quando foi no dia da posse, ele me chamou à tarde na casa dele e me disse o seguinte, eu não quis te dizer, porque eu queria fazer uma surpresa, até para tu não me dizer não. Mas o escolhido para ser vice-presidente de futebol és tu. E tu vai ser meu vice-presidente de futebol. Aí, pô, fiquei com uma surpresa muito grande, ao mesmo tempo meio temeroso. Cheguei na minha casa, conversei com meu pai ainda estava vivo esse ano, quer dizer, só nessa metade, né? Porque ele morreu no segundo semestre de 92. E meu pai, eu nunca me esqueço, que só me disse, tu és louco. Mas, pelo Remo, a gente faz tudo, né? E fomos, e arregaçamos a manga e fomos ao trabalho. Se tornou um pouco mais fácil, porque o Raimundo tinha umas loucuras e comprava as nossas loucuras também, entendeu? Então, nós pegamos já uma base muito boa que tinha deixado pelo Bira no ano de 91, né? Luciano Viana, Arthur, sabe? Contratamos alguns outros jogadores, né? E formamos uma boa base sob a liderança do Carabina. E eu praticamente acompanhei o clube em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, né? Quando chegou nos 2 últimos jogos, nós estávamos precisando do resultado para jogar, para ir para a Série A. E nossos 2 últimos jogos eram fora de Belém. Era em Itaperuna e em Campos, né? E aí, rapaz, houve um problema lá no campo de Itaperuna e a federação entrou em ação através do seu presidente, que era o doutor Euclides Freitas Filho e o Djalma Chaves, e conseguiram, né, que fosse interditado o campo de Itaperuna. E o jogo foi transferido de Itaperuna para Niterói, no estádio Caio Martins do Botafogo, né? E foi um jogo de portões fechados, sob a arbitragem do José Aparecido de Souza. Remo 2, Itaperuna 1. Com esse resultado, nós estávamos na Série A, né? Foi o gol do Lamartine, o Itaperuna empatou, e o Formiga, num pênalti cometido contra o Arthur, fez os 2-1 e nós fomos para a primeira divisão. Eu te garanto o seguinte, o Miguel, fora o nascimento dos meus filhos, o Remo me deu as 2 maiores alegrias da minha vida. As maiores emoções foi vivida dentro do Clube do Remo. E foram os 2 acessos. Porque eu me arrepio até hoje, porque nós chegamos aqui num sábado, depois desse jogo em Itaperuna, fomos jogar em Campos, já classificados, e ganhamos novamente o americano lá, do famoso Caixa d'Água. E foi um jogo muito cheio de confusão, porque a torcida ficou revoltada com o resultado, tentaram nos agredir, invadiram o vestiário, não nos deram segurança. Foi muito difícil, nós saímos de lá. Mas saímos com a vitória e já estávamos com a classificação para a Série A, então foi muito bom.
E voltamos para Belém no sábado, pela manhã, no voo da Transbrasil. Eu nunca me esqueço que o piloto, ao taxiar a aeronave, informou à delegação do Remo que aqueles que estivessem do lado direito da aeronave olhassem para o lado. E todo mundo ficou espantado e foi olhar, e era uma multidão. E aí ele dizia, olha o que está esperando vocês aí. Era uma multidão, o aeroporto ainda naquela construção antiga, sabe? E uma multidão, gente. E nós descíamos ainda na pista, né? E aí cada pessoa, cada membro da delegação que descia, a torcida gritava o nome. Então foi uma emoção muito grande, né? Foi uma coisa de louco. E aí, novamente, nós vivemos essa emoção em 2005 com o nosso título de campeão brasileiro. Faltou, Toniel, você falar de 93, nosso título invicto e da nossa campanha histórica no Campeonato Brasileiro. Pois é, em 93, aí nós fomos formar uma nova equipe, porque em 92, aí eu vou completar o segundo semestre, aí eu tive a felicidade de perder meu pai e fiquei afastado. E confesso para você que fiquei muito desiludido, muito triste, e estava disposto a deixar a diretoria, a vice-presidente de futebol. Conversei muito com o Raimundo, o presidente, e ele não aceitava de maneira nenhuma, entendeu? E eu estava triste tanto pela perda do meu pai, logicamente, né? E automaticamente por não ter acompanhado o time no segundo semestre. Meus companheiros, eu tinha uma diretoria fabulosa que supriu a minha lacuna, a minha ausência, mas sofri com eles pela perda do campeonato, porque nós estávamos muito bem e perdemos 4 partidas que só tem algumas explicações a isso, mas que não cabe agora. Então, tivemos a infelicidade de perder, e eu disse para o Raimundo que eu queria largar, e ele pegou e disse, não, tem que continuar. E aí foi quando eu disse, então, para eu continuar, nós vamos ter que ganhar esse campeonato de 93 de qualquer maneira. E aí, vendi a ideia para ele, né? E ele imediatamente comprou, estamos juntos, vamos lá. E aí começamos com um time que, na época, o Israel Vasconcelos, naquela loucura dele, trouxe metade lá do Londrina, né? E o Varley de Carvalho, Leco, Celso, Sorreis e companhia. E o Londrina tinha sido campeão paranaense, né? De uma maneira, sabe, surpreendente, o time embalado, e trouxemos metade do time. De repente ia dar certo, deu certo lá e ia dar certo aqui. Mas, infelizmente, não deu certo. Nós fomos jogar contra o Vasco da Gama, pela Copa Brasil, e aí perdemos o jogo por 4-1 ou 3-0. Até o Mongol foi... o primeiro gol foi originário de uma... O Mongol foi chutar a bola, a chuteira saiu, e aí teve a infração, e o Vasco fez o primeiro gol, e aí fez uma sequência. Mas ali, naquele dia, naquela noite, até pela... Eu nunca me esqueço disso, que o nosso treinador era o Varley de Carvalho, e ele tinha algumas presepadas, entendeu? Ele tinha uma mania de... Primeiro que ele o dia de jogo ele só vestia uma camisa vermelha. Então, ele tinha uma mania de ajoelhar no vestiário e rodar com os jogadores. Eram umas coisinhas que é estranhas. E nós chegamos cedo no Maracanã e nós entramos no gramado do Maracanã. Para entrar no gramado desse, para mim é um prazer e é uma coisa fabulosa, né? Mas para ele, que é um treinador rodado, sabe? Aí ele fez também essas presepadas dele toda e até chorou. Eu digo, que diacho é isso, rapaz? Mas fomos para o jogo. Aí perdeu de 3, tinha que rodar naquele dia mesmo, né? Então, eu tinha essa filosofia. Eu sou muito... Tem que tomar logo a atitude, não espero por amanhã, não. Né?
Às vezes até é ruim isso. Mas, naquela noite, depois daquela derrota, ele foi dispensado, e alguns jogadores também. E imediatamente eu estava no Rio e procurei contactar com o treinador Carlinhos Silva. Carlinhos tinha uma amizade muito pessoal com o Raimundo Ribeiro, tinha feito um bom trabalho dentro do clube, né? E era um técnico adequado para remontar esse time, para a gente refazer tudo, né? E foi que eu conversei com o Carlinhos, passei o sábado com ele, né? Ele tinha uma mania de... Ele tinha um barzinho, um restaurante, La Mole, lá na Gávea. Ele era um frequentador, sabe, conhecido, todo mundo conhecia. Ele tinha um espaço lá reservado e nós ficamos lá conversando. E era difícil convencer o Carlinhos, porque a esposa dele era funcionária pública e ela não podia ser ausentada do Rio de Janeiro. Então ele só podia vir certos meses. Mas eu tentei e consegui convencê-lo a vir. Mas tinha a condicionante de conversar com a mulher dele, mas ele achava que ele ia convencê-la e sem problema. Então ficou assim no sábado. Quando foi no domingo, quer dizer, a delegação já tinha voltado. No domingo eu fui procurado, não por ele, mas pela esposa dele, dizendo que infelizmente ele não poderia vir e que ficaria para a próxima, esse negócio todo. Aí voltamos para estaca zero. E imediatamente surgiu a possibilidade, alguns diretores estavam comigo lá, reunimos no hotel e surgiu o nome do Givanildo Oliveira, né? Que já tinha trabalhado no nosso rival. E aí contactamos o Givanildo, que tinha encerrado a participação com o Bragantino, se eu não me engano, ou Ponte Preta, no Campeonato Paulista. E aí contratamos o Givanildo, e aí já em Belém reunimos toda a diretoria para contratar os jogadores indicados para o Givanildo. O Givanildo não gosta de jogador, ele só gosta de jogador formado, e de preferência aqueles top, né? Mas ele tem moral para isso. E aí foi indicado alguns jogadores, né? Porque tinham jogado com ele lá, inclusive o Alberto, o João Santos, que foi uma dificuldade muito grande nós contratarmos, até pela jogadores de qualidade e preço elevado, né? Mas como tinha esse projeto, né? O presidente comprou. Eu me lembro que eu, Sérgio, Luiz Felipe, fomos no Banco Real ali na Campos Sales, em frente ao jornal da província do Pará, tinha uma agência do Banco Real lá, e nós levantamos o dinheiro para pagar esse plantel, rapaz. Foi melhorando apartamento, carro, foi uma loucura, né? Porque era um plantel caro, de qualidade muito boa, até porque o Paysandu, o nosso rival, também tinha um bom plantel. E se você prestar atenção, se você lembrar, os nossos repais foram disputadíssimos, né? O Paysandu tinha Edson Boaro, Mauricinho, Marco Roberto, Carlinhos, tá? Era treinado pelo Tata, entendeu? E foi ali, em 93, que nós começamos o Tabu. E aí mandamos o Sérgio a São Paulo, ele contratou, tinha o Birubiru, né? Aí veio o Romeu, que era um jogador do Ituano, tá? E o João Santos não veio na primeira leva. Não veio. E aí trouxemos esses jogadores, veio mais o Batata, já tinha o Marcelo Fernandes, tinha o Mário César, e nós tínhamos trazido o Luiz Carlos do Paysandu, tá? Marcelo, ou seja, Aguinaldo, que é o nosso grande ídolo. Enfim, começamos a disputar os repasses e geralmente, depois das partidas, nós reunimos um bate-papo através de uma gelada com o Givanildo. E existia ali na Doca o Mascate, tá?
E a gente estava reunido lá, batendo um papo, jantando, e eu me lembro que o Givanildo virou para mim e disse: Ô Tonhão, você quer ganhar mesmo esse campeonato? Givanildo, tu estás aqui para isso, para a gente ganhar esse campeonato. Me traga João Santos e deixa o resto com a gente. E aí nós fomos atrás do João Santos. O João Santos veio por um preço mais barato que o Alberto. Eu lembro bem como fosse hoje. O Alberto veio ganhando $3.000 naquela época e o João Santos $1.500. E aí trouxemos o João Santos, por sinal, um dos jogadores que eu mais gostei de trabalhar, viu? Cara de caráter, um cara que vestiu a camisa do clube. Aliás, aquele plantel vestiu a camisa do clube, sabe? Fechou com a gente e nós fomos para o pau e ganhamos o título de 93. Posteriormente, teve o Campeonato Brasileiro e eu só iniciei um pouco. Eu não fiquei muito à frente, porque eu já estava desejoso a sair. Mas foi quando nós fizemos aquela campanha de fomos oitavos já com o João Francisco, tá? E aí trouxemos perdemos o Alberto, perdemos o João Santos, que era impossível mantê-los aqui, até porque o Alberto tinha sido convocado para a seleção brasileira, entendeu? E aí trouxemos para o João Santos, o Edson Buarque e o Mauricinho para suprir essas ausências. E fizemos aquela bela campanha, muito embora muitos lutaram contra isso, né? Mas, enfim, esse foi a nossa participação em 92 e 93. Perfeito, Tonhão. Não sei se eu... Vou passar. A idade já pesa um pouquinho, não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa. Você, como é um historiador e conhece bastante a história do Clube do Remo, você pode me lembrar se eu tiver esquecido de algum detalhe. Tranquilo. E em 96 você retorna ao clube, né? Com aquela junta governativa ali, Bárbaro Clautal. Eu gostaria que você falasse dessa formatação e como foi o que se dava nesse momento para essa junta governativa assumir o clube politicamente. Foi um momento muito difícil no clube, tá? Porque eu me afastei. Em 93 eu me afastei e continuou o Raimundo como presidente, e aí parece já como vice, eu era Aldebaro Clautal, que na ocasião era vice-prefeito de Belém. E aí teve um momento difícil politicamente dentro do clube, até os cardeais reuniram e acharam melhor que havia necessidade do Raimundo se afastar por algum tempo. E aí teve algumas reuniões no clube, e nessa época eu não participava dessas reuniões, era mais os mais antigos. Aí fizeram uma reunião e aí chegaram à conclusão que era a melhor maneira do Remo seguir em frente, era o Raimundo se afastar e assumir o Aldebaro. E me parece que ocorreu isso. Porém, o Aldebaro teve uma dificuldade pela situação financeira do Clube do Remo e resolveu fazer uma junta governativa naquela ocasião, que ficou tomando conta do futebol. Quer dizer, era um grupo, não vou falar junta governativa, era um grupo. E aí, para terminar o ano de 95, e começamos em 96 já de uma outra maneira, já com uma junta governativa formada, que foi coordenada pelo Sérgio Cabeça, tinha a minha presença, do Paulinho Mota, do João Santos, eu acho que do próprio Aldebaro. Tá? E aí formamos uma equipe do futebol, né? Com Hamilton e alguns outros companheiros, e fomos para cima dos caras em 96. Né? E aí tinha o Rogério Belém numa fase estupenda, né? Jogando... Aliás, esse cara foi um dos maiores jogadores que eu já vi jogar. Entendeu? O Rogério sabia tudo de bola. E... Na minha opinião, Antônio, foi o maior jogador que eu vi na minha geração. Em qualidade técnica, não vi nenhum igual. Sem dúvida.
E isso a gente deve muito também. Eu costumava sempre trabalhar, Miguel, algumas pessoas dentro da comissão técnica da minha extrema confiança, tá? E eu tinha, por exemplo, a figura do Máriozinho, era um desses caras que trabalhava comigo lá diretamente, tá? Tanto que saía treinador, ele ficava. E o outro, que era um cara, o descobridor de talento. Eu não sei se você teve a oportunidade de conhecê-lo. Hoje ele não está mais dentro do Remo, está trabalhando em Soura, ele é do SESI, que era o Beto Figueiredo. Esse rapaz só era baixinho, mas conhecia. Muito bom. Viajava para o interior. E ele me chamava de grande. Grande, tem uma figura lá na Vigia, tem outra ali em Barcarena que nós precisamos trazer. E a gente mandava buscar o garoto, dava um preparo dentro daquilo que a gente podia oferecer, e aí o garoto despontava. Esse foi um caso do Rogério, teve o caso do Luiz Mário, teve o caso do Flávio. O Beto era pessoa talhada para esse tipo de trabalho. O Beto colaborou muito e eu sou muito grato ao meu sucesso no Remo, ao trabalho do Beto também. Como sou a vários, aos meus companheiros de diretoria, à minha comissão técnica, a todos, sabe? Eu acho que o Remo, o sucesso não é só de um. O sucesso é de uma equipe. Ninguém trabalha só, sabe? Ninguém trabalha. O principal é a união. E eu consegui ter a união de todos em torno da minha figura, quando vice-presidente, quando presidente da junta, como vice-presidente do clube. Perfeito, Tonhão. Depois de 96, você retorna ao clube também para outra junta governativa no biênio de 99 e 2000, onde dessa vez você era o presidente da junta governativa, que era composta por você, Paulo Mota, Clóvis Malché Filho, o Birajara Salgado e o Joãozinho Santos. Isso. E nesse biênio vocês conseguem o título estadual de 99, o famoso gol do predestinado Ailton. Em 2000, vocês conseguem outro acesso dentro do campo, já com a participação também do Dr. João Costa, nesse grupo. E o Remo, dentro do campo, subiu para a primeira divisão, o Balão e Robinho ali comandando aquela equipe no ataque, ao comando do Paulo Bonamigo, mas infelizmente a CBF, com aqueles problemas dela políticos, entre outras coisas mais, que não vem ao caso a gente comentar aqui, acabou não confirmando o que era de direito do Clube do Remo no campo. E a gente não jogou em 2001 a Série A. Mas dentro do campo o Remo foi vitorioso, eliminou seu rival e teve o acesso. Então, como foi esses desdobramentos ali, 99 com o título do Ailton estadual e 2000 com esse acesso ao comando do Paulo Bonamigo e já com o Dr. João Costa também incorporado ao grupo de vocês ali? Na verdade, em 97, 98, né, foi a administração do Dr. Roberto Porto e do amigo, terminaram o mandato e houve uma dificuldade de arrumar um presidente. Até porque, para existir a junta, não tem que ter candidato a presidente, porque a junta só existe em caso de excepcionar, só é prevista em caso de excepcionar e em caso que também não há interesse em alguém assumir a presidência do clube. E foi o que aconteceu. E aí foi formada uma junta e os colegas das juntas me escolheram como presidente, isso foi homologado pelo Conselho Deliberativo e nós fomos para campo também, já com dificuldade. Sim, foi bastante difícil, porque a gente estava com dificuldade financeira, bastante, entendeu? Mas nós temos, acima de tudo, tivemos a união de todos, Deus iluminando a gente, e aí tivemos a felicidade de assumir o clube numa situação difícil, mas com todos dando o apoio à junta governativa, até porque havia necessidade disso, né? A junta só ia para frente se tivesse esse apoio, e nós tivemos. Mas aí, chegando no Baenão, nós vimos uma situação bem triste, porque nós tínhamos apenas 3 eu estou falando do futebol porque eu acho que é
o assunto que domina a paixão do azulino, né? A dificuldade era em todos os departamentos, mas o futebol é a mola mestre e é quem vai proporcionar recursos e situações que a gente resolva os problemas dos outros departamentos, do Remo como um todo. E eu tive a oportunidade de ir para o Bainão e chegando lá encontrei 3 jogadores. Balão, Edenilson, meio quilo, lateral direito, e o Anderson, lateral esquerdo. Pelo amor de Deus, a dificuldade da ainda. E aí, através, acho que foi até o companheiro Paulo Mota, que tinha uma ligação muito grande, eu também conhecia o Chico Ferreira, e ele foi... Chico Ferreira tinha passe de alguns jogadores, e ele tem a paixão política dele, e estava rompido lá com a diretoria dos caras. E nós fomos procurar o Chico Ferreira para que aquele começo ele pudesse nos ajudar a ter uma formatação, um esqueleto de time. Ele era dono do Luciano, goleiro, Almir Conceição, zagueiro, Mael, centroavante, se eu não me engano, o Luiz Carlos do Boné era. Bom, eu sei que ele nos ajudou, nos cedeu esses jogadores. E através, tivemos o nosso treinador, uma indicação de alguns regionais aqui, e fizemos algumas contratações pontuais. Uma das quais, o Ayrton, que tinha sido o autor do gol, eu sou tricolor, contra o Flamengo naquela ocasião do jogo de barriga, né? Gol de barriga. E aí trouxemos o Ayrton, que era o outro jogador realmente de caráter, de colaborador realmente, assim como esses jogadores veteranos, normalmente eles têm essas características, né? Até pela experiência, eles nos ajudam muito em outras situações. O Birubiru era um caso, né? Só para lembrar, o Birubiru, eu era o primeiro a chegar no treino e o último a sair. E o Birubiru, eu questionei o Birubiru uma vez, perguntando para ele por quê. Ele já estava numa certa idade, então ele tinha que treinar bastante, porque ele precisava daquilo. Ele precisava ter o físico dele numa situação boa, que ele pudesse render o esperado. E o Birubiru foi um extraordinário jogador aqui, foi também outro que nos ajudou muito, não só dentro como fora de campo. E a mesma coisa eu falo do Ayrton. E aí trouxemos o Ayrton, trouxemos o Pachequinho, entendeu? Fizemos um time razoável, tá bom. E fomos para cima dos caras. E aí, meu irmão, no final, não deu outra, né? Campeões paraenses. Com o gol do Ayrton, que tinha sofrido uma cirurgia muito séria, inclusive, mas se dedicou à recuperação, graças ao nosso departamento médico, ao Paulinho Mota, acompanhando diretamente. Houve uma recuperação estupenda e ele foi para o jogo ainda de meia perna e fez o gol do título, né? Posteriormente, aí já fomos para o lado do 2000, e aí nós já fizemos outra remodelação, e aí já estávamos com... Eu tinha um sonho de trazer o Robinho para o Remo, porque eu tinha acompanhado o trabalho dele no União São João de Arara, e foi um trabalho, foi o artilheiro, foi um cara fantástico, o Robinho lá, entendeu? E eu tinha desejo, como eu tinha também, em 96 ou 95, eu não me lembro bem qual é o ano, de trazer o Demetrios. E trouxe o Demetrios. Só 95. O Demetrios não teve a resposta muito grande, inclusive perdeu um gol no final contra o Mojimirim, que ia nos levar a uma classificação. Acho impressionante. Foi naquela época que nós trouxemos o Ney, foi o Zé Roberto, o Silva, o Marcelo Fernandes, o Robson e o Demetrios. E eu tinha o sonho de trazer o Demetrios pelo trabalho que ele tinha feito no Botafogo de Ribeirão Preto. E trouxemos o Demetrios, mas infelizmente a resposta não foi aquela esperada, diferentemente do Robinho. O Robinho já foi muito mais, superou todas as expectativas. E trouxemos o Robinho, trouxemos o Daniel Digá, já tínhamos aqui o Marquinho Belém, o Júnior, né?
E aí formamos o time, sob o comando agora já do Paulo Bonamigo, que tinha feito um grande trabalho no Sampaio Corrêa. Paulo Bonamigo foi um técnico que chegou aqui no domingo à tarde, tipo 1h da tarde, e nós tínhamos um jogo às 16 horas. E geralmente o técnico disse, não, vamos ver o jogo, amanhã eu assumo. Ele disse, não, vamos para o campo, vou para a beira do gramado. E foi. E ali começou a desenvolver um trabalho que fantástico, né? No primeiro momento, o Campeonato Paraense não foi bom, devido a uma série de situações, né? Até porque nós tínhamos um contrato com uma televisão e nós éramos obrigados a jogar em estádio que não tinha condição nenhuma. E aí um estádio totalmente alagado e lameado, ele nivela por baixo, né? E aí aconteceu alguns desastres, mas conseguimos ainda reverter essa situação no final. Só não fomos campeões porque fomos roubados pelo seu Alfredo Lobelli, sei lá, não quero nem me lembrar do nome desse cara, atendendo a um aceno do seu Bandeirinha, que depois viemos descobrir que era vizinho não sei de quem. É uma situação que naquela época ainda o bastidor funcionava muito, né? Hoje funciona, mas nem tanto quanto naquela época. E, infelizmente, nós tivemos azar naquele dia e não levamos aquele título por isso. Roubaram um gol do Robinho, uma jogada do Balão que estava todo baleado também pelo lado direito, cruzou e o Robinho entrou. E era a nossa vitória, queríamos jogar com o Castanhal. Quer dizer, eu até me antecipei dizendo que seríamos campeões, mas do jeito que nós estávamos embalados, acho que dificilmente iria haver outro resultado. E aí fomos para o Campeonato Brasileiro, a Copa João Avelange. Naquela época existia uma situação diferente, porque mais ou menos, Miguel, a premiação era igual à da Copa Brasil, né? Cada fase que você passava, você recebia um valor. E o Remo estava numa dificuldade financeira e eu fui reunir com o plantel, eu e o finado João Costa, já presente entre nós, no gramado, lá no Mangueirão, na véspera do jogo do Figueirense. E eu tinha feito, o time estava com salário atrasado e eu fiz um acordo com eles. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos para esse jogo. E cada fase que nós passarmos, nós vamos dividir. 50% vai ficar para o clube, 50% nós vamos pagar 25% dos atrasados e 25% de premiação para vocês. E aquilo, rapaz, deu certo. Resultado que nós fizemos aquela bela campanha e fomos realmente para a primeira divisão e fomos roubados, fomos tirados na marra pela madrasta da CBF. E aí ganhamos, tivemos muito sucesso nesse ano, muito sucesso mesmo, inclusive de bilheteria, que pagamos tudo que devíamos, pagamos o 13º no ano, entendeu? E para isso eu também posso registrar que eu não queria esquecer, nós tivemos uma figura muito importante nos ajudando também, chamado Luiz Neto, que hoje é nosso desembargador, né, do Tribunal de Justiça do Estado. Ele nos ajudou bastante, inclusive chefiou algumas delegações, sabe? E disse, pô, posso pagar um bicho aqui, coisa e tal, digo, paga do teu bolso, paga. Né? E aí conseguimos naqueles resultados, e com isso a torcida veio com a gente mesmo. Eu me lembro, para eu chegar para esse jogo do Remo e Paraná, foi uma dificuldade, porque essa torcida é fantástica. E nos ajudou a pagar toda a dívida do clube, quer dizer, daquela gestão, daquilo que de imediato, né, pagamos os salários todos. Tá? Eu me lembro que a esposa do Ariomar, ela criava vários problemas, porque tinha uma repórter aqui no estado que gostava de incentivar essas coisas. Ela veste a outra camisa. E ela ia para a porta do hotel cutucar essas coisas, e ela, a esposa do Ariomar, começava a falar um bando de besteira em relação à diretoria do clube,
Depois, no final, ela foi para pedir desculpa para mim, entendeu? Porque aquilo era um momento, sabe? E nós tínhamos certeza e a fé que aquele momento ia passar, aquela situação ia passar, até porque nós tínhamos apoio de todos, principalmente da torcida do clube. E foi que reverteu a situação. A torcida, através do seu comparecimento, através do bônus que nós instituímos naquela ocasião, ela nos ajudou a pagar toda a dívida com os jogadores. Perfeito, Tonhão. Estou falando Depois muito. desse momento aí. Não, tranquilo, a casa é sua. A gente está aqui para lhe ouvir, você é o protagonista. Depois de toda essa passagem do biênio 99-2000, que não foi fácil, mas a gente conseguiu sair fortalecidos, você volta em 2005 como vice do Rafael Levy, no ano do centenário do clube, e o clube pela primeira vez na terceira divisão do Brasil. Nunca havia disputado essa competição antes. E o Remo não conquista o estadual, apesar de formar uma bela equipe, mas no brasileiro, vocês mantiveram a base que deu certo, fizeram contratações pontuais, contrataram o Roberval Davino, e o Leão ganha o seu título nacional da Série C, no ano do centenário, onde o Fenômeno Azul se consolida nacionalmente, batendo, inclusive, o Corinthians de Carlito Tevez, em média de público, sendo campeão do Brasil também, em média de público. Como foi viver esse momento especialíssimo também, no ano do centenário, como vice-presidente do Rafael Levy? Depois dessas experiências de junta, a gente fica um pouco cansado e desgastado, né? Porque pela formação da junta já se subentende que a situação não é boa, como não era realmente. Mas, e aí vamos dar um tempo, ficar afastado um pouquinho. E aí veio, em 2004, o Remo, apesar de ter sido campeão 100%, ele me parece que caiu, né? Caiu de divisão, não foi isso? E isso. Aí era um período sucessório logo em seguida do clube e resolvemos, de novo, algumas lideranças jovens nos procuraram para fazer um movimento de renovação no clube, né? Foi aí que surgiu o César Cartilho, o Afonso Monteiro, o Marcelo Carneiro. Foi aí nesse movimento. Bolívar, esse movimento de 2005. E aí começamos a fazer umas reuniões para estabelecer algumas ideias e ver quem que poderia assumir, né? Para variar, ninguém quer, né? E aí sempre é o Tonhão. Não. E aí surgiu o nome do Rafael, que frequentava as reuniões com a gente, tá? O Rafael tinha tido uma experiência, embora diferente, mas de qualquer maneira tinha tido uma experiência de presidente da Assembleia Paraense. E conversamos com o Rafael, ele relutando. Aí chegou um belo dia, num domingo, o Rafael me ligou, disse que tinha conversado com a esposa dele na ocasião e que ela apoiava como os filhos também, desde que eu fosse o vice dele. Eu digo, não. Mas, era uma condição e a gente estava no mesmo barco, vamos para lá. E aí fomos, em 2005, né? O ano do centenário do Remo, né? Iniciamos, e tem um detalhe aí que eu tenho a impressão, se eu não estiver errado, nós tivemos a nossa missa do centenário rezado na sede de clube, tem a nossa placa lá, foi o primeiro arcebispo, hoje é cardeal, que celebrou uma missa dentro do clube, que era o Dom Orani. Nós tivemos a felicidade e o prazer de receber o Dom Orani na nossa sede e ele fazer a celebração dos 100 anos. Isso graças à colaboração do Padre Paulo Falcão, que é outro grande colaborador azulino, o padre. Bom, e aí começamos o futebol com o Tita,
o craque do Flamengo, né, como treinador. A experiência não foi muito positiva, né? Trocamos, mas trouxemos, se eu não me engano, aí você vai ter que me Charles me Guerreiro. ajudar. Foi, não, aí eu vou chegar eu ia pensando mais além. Do Charles Guerreiro foi o seguinte, inclusive, num jogo no sábado à tarde, nós precisávamos, para classificar, de uma série de resultados. Não só ganhar o Castanhal, de um score, como a Tuna ganhar do Pedreira, né? E o São Raimundo tinha que bater a Tuna lá no Souza. Era o São Raimundo. Eu sei que tinha uma combinação de resultados. Eu não sabia, não era o Pedreira, eu pensei que fosse o Pedreira no Souza. Não, era o São Raimundo ganhar a Tuna, né? Agora, Isso. Então, bom, e aí, desse destaque, o Remo não estava fazendo uma campanha boa. E eu tenho uma sinceridade que eu levo comigo, que se eu tiver a dizer, eu vou dizer para você na tua cara. Sabe? E na quarta-feira, que antecedeu esse jogo de sábado, o Remo tinha tido um insucesso, esse negócio todo, e geralmente havia reunião da diretoria após o jogo para fazer um balanço de que houve. E nesse dia, estava toda a diretoria do futebol, estava o presidente e estava eu como vice-presidente. Estavam os assessores, e falando para lá, falando para cá, o Tita se explicando. E passaram a palavra a mim. Aí eu disse, olha, Tita, eu gosto muito de você, você é um cara sensacional, porra, com caráter indiscutível, intocável, ser humano, um jogador brilhante, mas infelizmente, como treinador do Remo, não está dando certo. E por mim, se eu fosse o presidente do clube, você estava na rua agora. Aí ficou aquilo, meu Deus do céu, o que vai... Não, isso é uma opinião minha. Eu sou muito sincero. Está dito. Aí ficou... Tem aqueles que tentam contemporizar a situação. Enfim, o Tita ficou. Ficou, aí foi no sábado, no dia da missa. E nós estávamos todos na sede, porque depois da missa iria haver um almoço oferecido pela diretoria ao arcebispo. E lá pelas tantas, bate o telefone do companheiro Neto Vieira, dizendo, o Tita foi embora. De como foi embora? Não, foi embora. Disse que aqui ele não ficava mais. E aí, rapaz, deixamos o almoço, deixamos o arcebispo e corremos lá para o Bailão para resolver esse pepino, porque o jogo era horas, 2 horas depois. E chegamos lá, ouvimos essa situação. O Tita... Tonhão, vai cair a nossa live, que vai completar 1 hora. A gente vai ter que religar já. Tá terminando já aqui, passou 15 1 hora. segundos. Porque Já passou 1 hora. muito. Vamos religar para a gente rapaz. continuar o bate-papo. Estamos de volta, Tonhão. Rapaz, eu estou falando muito aqui. Eu vou procurar ser mais sintético. Aqui, a casa é sua. Você é o protagonista. Nós estamos aqui para ouvir você. Ninguém quer mais ouvir as minhas histórias. Já ouviram muito as minhas histórias. Eu não gosto de meia história, eu gosto de história completa. Exatamente. Tonhão, então, retome aí a caminhada 2005. Pois é, né? Agora tu tem que me lembrar onde eu parei. Você estava ali na questão do Tita, na questão da saída do Tita, que ele era uma boa pessoa, mas não estava dando certo como treinador. Aí chegamos lá no Bainão, ouvimos o relato dos companheiros que estavam presentes, e aí foi o que aconteceu, foi o seguinte, o Tita, a torcida já estava pegando no pé dele. E aí ele teve a infelicidade de ir até o posto azulino, tomar um refrigerante, comprar um refrigerante, alguma coisa parecida. E aí a torcida deitou e rolou, né, amigo? A gente já sabe como é, né? Aí
Aí ele ficou, voltou chateado, ele não esperava isso. Pô, espera aí, pô, do jeito que estava. Aí saiu, pegou as coisas dele, pegou o preparador físico e foi embora. E aí o Charlie trabalhava com a gente lá, era auxiliar, e imediatamente perguntei para o Fábio, ele disse, rapaz, caiu aqui. Faz parte. Tá bom. Bonzinho, aí o Charlie topou a parada, e aí fomos pro Campeonato Paraense. Os resultados deram certo, né? Houve um trabalho de batidores, né? Deram certos resultados. E aí fomos disputar e disputamos de igual para igual com os caras, rapaz. E os caras estavam um time de primeira divisão. Perdemos, se eu não me engano, nos pênaltis, né? Nos pênaltis. É. E aí fomos para o Campeonato Brasileiro, já numa situação diferente, né? Já começamos com o Valtinho, né? Infelizmente, tivemos logo de imediato uma derrota por um placar que não estávamos esperando. E aí tínhamos que reverter essa situação aqui. E aí houve uma mudança decidida por nós todos, né, reunidos, decidimos mudar, trouxemos o Roberval, que era o rei do acesso, né? E o Roberval era um treinador, na minha visão, era de tiro curto, entendeu? Então ele tinha os jogadores específicos, tanto que o esquema dele era um só, que todo mundo sabe, mas era infalível, né? Com a participação do Carlinho, aquele nosso zagueiro alto. Trouxemos o Orni, que era um jogador que ia nos render bastante, mas infelizmente houve uma série de situações ele não ficou conosco. Aí trouxemos o Maurílio numa situação diferenciada, né? Aí tivemos a colaboração de alguns colaboradores diretamente no pagamento do Maurílio, de alguns jogadores. E aí fomos para... O Rafael teve a felicidade de fazer aquela campanha junto à torcida, né? E a torcida nos acompanhou. E aí tivemos uma série de sucessos, mas na hora H faltou alguns resultados, que nos pesou bastante. E aí fomos para a decisão, né, para um jogo contra o Novo Hamburgo, onde eles não tinham interesse nenhum, mas nós tínhamos. E tinham outros dois que iriam jogar, um contra o outro, que tinham também esse interesse do jogo. Aí nós fomos o César Cartilho e o Marcelo Carneiro, que eram do departamento de futebol. Viajamos com uma antecedência lá para Novo Hamburgo, né? Preparar, sentir o ambiente para esse jogo, porque era um jogo de suma importância para nós, né? Nós precisávamos daquele resultado. E chegando lá, a mesma intenção e a mesma ideia que nós tivemos, os caras do Ipatinga, do América do Rio Grande do Norte também estavam lá presentes, porque uma derrota nossa, ou um empate, com o empate deles lá, classificava os dois, e nós ficávamos de fora. Enfim, fizemos um trabalho de apoio para esses jogadores nossos, né? Preparamos para a chegada deles. No dia do jogo, tivemos uma reunião com a participação de todos, onde foi oferecida uma premiação bem gorda para eles classificarem, trazer o acesso para nós. E fomos para o jogo. O jogo com só testemunha, porque não tinha interesse nenhum no Novo Hamburgo. Mas eles estavam incentivados pelos caras lá, e aí comeram a bola, mano. Foram para cima, mas nós tivemos a felicidade de fazer 2 gols. O Rafael, nosso goleiro, estava numa tarde inspiradíssima, pegou tudo, inclusive num dos primeiros lances, ele fez uma defesa espetacular que ali nos deu
a esperança que a gente ia sair de lá com um resultado favorável. E aí não deu outra, né? O juiz não prejudicou, né? Isso nós tínhamos feito um trabalho até político junto à CBF para que a gente não queria que nos ajudasse, mas também não queria que nos prejudicasse, né? E foi o Djalma Beltrame, o juiz, né? Que marcou, inclusive, um gol dos caras, que estavam impedidos, né? Mas, pô, numa situação daquela, podia botar no saco a gente, né? Mas Dio marcou e, graças a Deus, nós fomos classificados. Eu te confesso que, quando eu entrei no gramado, eu estava tão nervoso por aquele final do jogo, e que quando eu entrei no gramado, já para festejar o acesso, eu não sabia que o Remo tinha sido campeão brasileiro. Eu só fui chegando, quando cheguei lá, eu acho que foi o repórter, alguém que nos informou. E aí foi uma festa completa, né? Uma festa igual só aqui em Belém, que eu tinha informação dos meus familiares que aqui Belém parou com a festa do Fenômeno Azul. E aí tivemos que trocar o voo do clube, porque o Remo ia chegar de noite, então nós tínhamos que chegar de dia para dar a oportunidade do Fenômeno receber nossos atletas. E foi o que nós fizemos. Fizemos uma parada no Rio e olha como a ironia do destino. Nosso adversário tinha sido eliminado, tinha caído para a Série B, né? E embarcou no mesmo voo que nós. Mesmo voo nosso, eles embarcaram. Olha só. E aí teve uma dificuldade, inclusive, para eles descerem do avião aqui, porque Belém estava tomada do Fenômeno, né? Aquela Pedro Alves Cabral, Júlio César. Para sair do aeroporto, eu tive dificuldade tremenda. Tá? E foi, de novo, volto a dizer, uma emoção. Meu irmão, só vivendo para você sentir. Muito. Impressionante isso. Esse Fenômeno Azul é demais. Ainda chegamos, deixamos as malas e fomos para a Doca. Porque aquele título tem que ser comemorado até o fim da minha vida. E por todo o Fenômeno Azul. E se Deus quiser, nós vamos ter de novo. Amém. Amém. Tonião, depois de nós termos narrado aí, sintetizado toda a sua trajetória, a sua história no futebol, dentro do clube, vamos falar um pouco agora aqui da atualidade. Você, com toda essa vasta experiência que você tem, como é que você avalia o atual momento do Clube do Remo em termos de gestão, em termos de futebol? Como é que você sintetiza o atual momento do Clube do Remo? Eu digo o seguinte, o Miguel, que tem estilos, né? O Fábio tem um estilo, a equipe de futebol dele, os meninos lá, eu chamo os meninos porque tem idade de ser meus filhos, tanto o Disso, quanto o Paulão, quanto o Ian, né? Entendeu? Mas são pessoas altamente comprometidas com o nosso clube, que têm feito de tudo para alavancar o futebol do clube. E tem conseguido, porque nós somos bicampeões paraenses. Infelizmente, batemos na trave ano passado. Eu acho que faltou um pouco mais de ousadia ali naquele momento, de a gente contratar um ou dois jogadores ali para conseguir, porque a situação estava favorável para nós. E aí, nesse momento, é que a gente tem que ter um pouco mais ousado, né? Tem que pensar lá na frente. O que eu vou gastar aqui, eu vou ganhar lá na frente, porque o acesso vai me dar uma condição que totalmente diferenciada do que uma Série B, numa Série C, né? Então, houve isso. Mas eles estão fazendo um belo trabalho. Eu confio muito no Fábio, no nosso presidente, nessa equipe de futebol. Acho que eles têm, apesar de novos, estão adquirindo experiência, né? Nós temos procurado, dentro das nossas possibilidades, dar uma ajuda, uma pequena ajuda, uma contribuição para eles. Tá? Eles têm o Paulão, tem o Paulo Mota lá do lado dele, entendeu? E eu acho que todo grande azulino, a gente tem que pensar no clube, sabe? Quem está lá não interessa.
Nós temos que pensar no clube. E acho que o Fábio está fazendo me surpreendeu, tá? Positivamente. E não é à toa que ele se preparou para ser presidente. E posso lhe dizer, sem medo de errar, que ele está fazendo uma boa administração e tem o direito de ser reconduzido desde que ele aceite, né? Eu não sei, eu tenho conversado, por causa dessa pandemia, muito pouco com o Fábio em relação a isto, mas em breve nós vamos ter uma conversa para eu sentir qual é o pensamento dele em relação ao futuro. Perfeito, Tonhão. Outra coisa que não tem como eu não perguntar para você. Está faltando essa presidência. Ainda existe esse sonho? É uma realidade isso? Eu acho que a vez é dos mais jovens. Eu já estou até com um problema até de memória. Então, o futebol mudou muito, a situação mudou muito. Eu sou ainda do tempo que a gente falava com o jogador de futebol. A gente sentia na conversa, seja por telefone, se o cara tinha comprometimento em querer vir para defender o clube do Remo. Hoje tu não conversa, só conversa com o empresário. Tá? Tu já vai conversar com o jogador, vai conhecer o jogador quando ele chega em Belém do Pará. E eu não tenho muita paciência para empresário, mas infelizmente é a realidade. É a realidade do futebol, entendeu? Então, eu não tenho muita paciência, eu não tenho esse sonho, te confesso. Eu estou querendo ajudar o clube sempre, sabe? Mas eu me sinto plenamente realizado. Muito embora eu tenha muita pressão dos meus filhos mais novos, né, para eu voltar. Mas eu disse ontem numa reportagem que se tivesse o clube numa situação diferente, numa situação ruim, eu poderia pensar em querer voltar. Mas agora eu acho que o Remo está sendo bem conduzido e a gente tem que mais apoiar a gestão do Fábio Bete. Muito bem. Sem desmerecer, só uma coisa, sem desmerecer a candidatura do Magnata, me parece que ele é candidato, mas não, tem todo o direito, tem trabalho em prol do Clube do Remo, tá? Mas você tem que escolher um ou outro, né? E a disputa, desde que ela seja em alto nível, sabe, é sempre salutar para o clube. Concordo com você, sem pôr nem tirar. Tonhão, está chegando a nossa hora. Eu vou fazer aqui a minha fala final, antes da sua. Gostaria aqui de agradecer por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que para quem acompanhou, eu vou só citar um número aqui para você, expressivo. Quando caiu a nossa primeira hora, a gente consegue visualizar aqui quantas pessoas participaram da live. Foram 1.331 participações. Até na primeira hora. Só para você ter noção do quanto você é importante para a história desse clube e o quanto as pessoas queriam ver, queriam participar e queriam ouvi-lo. Por isso que eu falei que você era o protagonista aqui. Você, sem dúvida nenhuma, no futebol, é o dirigente mais vitorioso da história recente do clube. Isso é fato. Isso aqui a gente não está mensurando, nem desmerecendo ninguém. É apenas uma realidade com relação aos fatos que aconteceram, consolidados. E eu, de coração, espero que você esteja sempre próximo das gestões do Clube do Remo, independente de quem esteja à frente ou sentado à cadeira da presidência do clube, porque você é uma pessoa, além de experiente, você é um cara que tem uma energia muito boa, você é um cara que tem uma vivência e você tem muito a contribuir com esse clube. Então, fica aqui meus agradecimentos pela participação e espero sempre você próximo do Leão de Antônio Baena para a gente reconduzir todos juntos o Leão para a primeira divisão, que é o lugar que ele nunca deveria ter saído. Mas vamos passo a passo. Nesse momento agora é reconduzir para a Série B. Vamos apoiar o Fábio, reconduzir a Série B e depois prospectar todos juntos o Remo para a elite do futebol brasileiro. Fica aqui um grande abraço a você. Eu gostaria de ouvir as suas considerações finais aqui
de ter participado conosco de mais uma live histórica da página. Miguel, para mim foi um prazer muito grande. Eu te confesso que eu relutei um pouco a aceitar, mas meus filhos mais novos me convenceram, iriam me ajudar, porque por isso que eu chamo ele de empresário da área da era dessa nova tecnologia. E a outra coisa que me fez por ser com você, porque eu te conheço já há alguns anos no Clube do Remo e sempre admirei você. Você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa que é remista verdadeiro, entendeu? E um cara ponderado, sabe? Tenho muita admiração por você. E o Remo precisa de você, viu? Não abandone o clube nunca, viu? O Remo precisa de pessoas com a cabeça boa como a sua, tá? E a outra coisa, falar do Remo, né? Eu acho que isso aí é um prazer sempre muito grande. Eu espero ter contribuído com alguma coisa para o seu canal, entendeu? Queria dizer o seguinte, o lugar nosso é na primeira divisão, mas nós temos que construir uma base aqui embaixo para que quando a gente chegar lá, a gente não voltar mais, entendeu? E que você foi muito feliz. Quando a gente tem que apoiar o Fábio, tem que apoiar o Fábio no sentido que nós apoiando o Fábio, nós apoiando o Clube do Remo. O Clube do Remo é muito grande, tá? O Clube do Remo dividido, ele é muito fraco, mas ele unido, não tem para ninguém, tá? Eu tive a experiência de trabalhar com muitos presidentes, sabe? E esses presidentes me davam carta branca e comungaram comigo. E eu, quando eu tive com a caneta na mão, como presidente da junta, eu pude também sentir a dificuldade, mas também pude obter o sucesso graças ao apoio, à união de todos em torno da minha pessoa, porque eu tive do meu lado pessoas comprometidas com o clube, amigos que também nos ajudaram bastante. Porque uma pessoa não faz nada dentro do clube. Nós temos que ter uma equipe para trabalhar com a gente. E uma equipe, desde lá do porteiro até o presidente, tem que comungar do pensamento de que o Remo é maior que todos nós. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer imenso, sabe? Eu que não queria, me empolguei, que falei demais, até acabou o tempo da live, né? Mas isso faz parte. Eu acho que tem que fazer, volto a repetir, eu tinha que contar a história toda, eu não posso contar meia história. Valeu, Miguel, muito obrigado. Um grande abraço, boa noite. Um grande abraço a todas essas 1000 pessoas que estiveram aqui na live. Sei que tem muitos amigos meus, parentes. Um beijo em todos vocês. Foi um prazer muito grande. Tonião, antes de finalizar, não poderia deixar de dizer, você é meu ídolo, viu? Você me proporcionou as maiores emoções como torcedor do Clube do Remo. Um grande beijo. Obrigado. Fica com Deus. Até a próxima.